Olá, companheiros! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Música de Classe, podcast da banda Revolução Permanente aqui na Causa Operária TV, né? O podcast da banda Revolução Permanente também na Rádio Causa Operária, né? Você que acompanha a gente aqui nessa plataforma, no YouTube ou no Spotify também, né? Não sei se está saindo lá no Spotify nesse momento, né? Mas a gente está providenciando se não estiver. Ou se você está ouvindo isso aqui no futuro, muito provavelmente está saindo no Spotify. Mas, Ou em uma plataforma que tenha sido inventada depois do Spotify e tenha também tomado o lugar do Spotify. Né? Exatamente. No monopólio das plataformas de streaming. Pode ser, né? Ou você tá ouvindo isso por uma fita que você achou na clandestinidade no ano 2125. Nesse caso aí, a gente não sabe se vai ser tão relevante a discussão. Depende. Pode ser também. Pode ser que seja. Espero que seja. É. Senão é capaz que a música esteja perdida. Mas muito bem. Estamos aqui para mais uma edição do podcast Música de Classe, né? Hoje estamos novamente desfalcados aqui do nosso companheiro Carlos Nishimiya, né? Está ainda em uma situação aí, mas ele logo está de volta, né? Mas bem, hoje a gente vai tocar ainda de novo sem ele, né? Mas o tema de hoje não deixa a desejar, já que de novo, né, os planetas se alinharam ao nosso favor. E a gente escolheu um tema antes e descobriu depois que tinha um aniversário muito bom, né? Que era o aniversário do Bezerra da Silva, né? Eu ia falar do Zé Pilintra. O aniversário do Bezerra da Silva, que foi... A gente tá gravando isso aqui no dia 24 de fevereiro, que foi ontem o aniversário dele, né? Aniversário 23. De vida ou de morte? De vida. De vida, aniversário de vida. Aniversário. Apesar dele não estar mais vivo, né? Também tem que ver se você confia no registro, né, cara? Isso é um negócio meio... Oficialmente é isso daí. Oficialmente esse é o aniversário. Brasil. Nem o meu aniversário eu tenho tanta segurança. A gente havia decidido fazer isso aqui antes de saber que ele vai fazer aniversário. E cá estamos nós com esse podcast na semana do aniversário do Bezerra da Silva. Esse podcast vai ao ar no dia 26 de fevereiro, certo? Certo. Uma coisa que pode ter acontecido também é que a gente decidiu fazer sobre ele e aí o aniversário dele passou Mudou, a ser... exatamente. Porque a gente tem poderes sobrenaturais. Exato. Nós vamos entender que existe muito disso daí no samba, esse tipo de poder sobrenatural. Então, eu acho que é possível que seja isso. Bom, mas já que a gente tá falando, eu vou fazer um papel aqui do Nishimiya. Mas peraí, só. Saiu uma matériazinha no DCO, quem quiser ler sobre o assunto, né? Falando um pouco por alto aí do Bezerra, né? E pra quem não sabe, deve estar estranhando, a gente já fez um programa, só que não foi exclusivamente sobre o Bezerra da Silva, foi falando sobre o Bezerra e Moreira da Silva aí, que a gente fez uma trinca aí de vídeos falando sobre samba, né? A gente fez consecutivamente a Dona Irã Barbosa, Geraldo Filme e por último, que foi o primeiro episódio, então, curiosidade também, né? Foi o primeiro episódio que a gente fez ao vivaço aqui, todo mundo junto pra melhorar a qualidade. É verdade. A gente fez sobre o Bezerra e Moreira da Silva pros cariocas não ficarem tristes, né? Já que a gente fez 2 episódios sobre samba de São Paulo, né? E hoje a gente vai aqui voltar a falar do Bezerra da Silva, depois de muito ouvir, né? Já faz bastante tempo que a gente gravou aquele episódio lá. A gente torna a falar aqui do Bezerra da Silva, né? Em um episódio especial aí, aproveitando o aniversário dele, né? E também a gente vai procurar falar bastante também de um pouco da politização do samba dele, que é uma coisa que eu achei que ficou um pouquinho de canto naquele episódio. Nós tivemos que dividir com o Moreira da Silva, né? Fizemos uma relação de um com o outro e tudo. E acabou que a gente não conseguiu explorar ao máximo essa questão política do Bezerra da Silva, que é muito interessante mesmo. Esse retrato, né, da classe operária, da miséria, da favela. Uma crítica social muito... O Bezerra da Silva mesmo era um cara bem caricato nesse sentido, né? Ele tem várias declarações bombásticas, letras maravilhosas de música sobre o assunto, né? E a gente vai procurar levantar coisa aqui nesse sentido, né? O outro episódio, pra quem quiser ver, tá aí na Causa Operária TV, né? Que é o episódio... Eu não lembro qual que é o número agora. A gente tá... cara... O Chico sempre lembra de cabeça. Não. A gente tá no 36. O Chico sempre lembra eu ia falar 37, mas... Não, a gente tá no 37, exatamente. A gente tá no 37.
Só que eu acho que esse do Bezerra da Silva Não. foi, se eu não me Eu engano, não vou no- chutar aqui porque não vale a pena. foi assim, sei lá, Tanto faz. 14, eu acho, 16. Você tá chutando por esporte. Por isso, procura na playlist, a gente Eu vou ver vai agora. descobrir, você vai aprender um pouquinho de Bezerra da Silva, Moreira da Silva. E vai descobrir, e de quebra vai descobrir o número do episódio Exato. que a gente fez. E os outros também. Eu acertei, era o 14. Olha só. É, mentira, Sou você muito- acredita? Você tá olhando aí? Não, acabei de dar no Google, acertei, era o 14. Sou foda. Bem, a gente fez uma tríade. Eu falei que era por esporte. Né? A gente falou aí numa sequência, né, dos episódios 12 ao 14 sobre samba, né? A gente falou do Niran no episódio 12, sobre o Geraldo Filme no 13 e o Bezerra e Moreira da Silva no episódio 14, né? Que foi o primeiro episódio que a gente gravou junto aqui. Então é um episódio memorável. Esse é muito bom, inclusive foi um papo gostoso de fazer aqui e tal, foi interessante. A conversa rendeu e hoje a gente vai entrar mais a fundo no problema do Bezerra da Silva, que para nós aqui ele é um sambista assim à parte, né? Muito, muito proletário, né? Inclusive, como a gente já fez o episódio, vamos passar rapidamente aí pela parte assim do início da vida dele, porque tem essas informações no outro episódio. Mas só registrar que ele nasceu, como a gente falou, no dia 23 de fevereiro de 1927, no Recife, Pernambuco. E ele foi aí abandonado pelo pai, né? E aos 15 anos de idade, depois que ele foi expulso da Marinha Mercante, ele decidiu ir pro Rio de Janeiro. Andando. A pé. Ele fala numa entrevista que foi andando, mas não foi bem assim, mas olha, foi tão estranho quanto. Ele se enfiou num navio que carregava açúcar, só com a roupa do corpo, e veio parar no Rio de Janeiro, atrás do pai. Entre isso e andando. Acho que fala andando é que até carece- mais normal. Aqui diz, carece de fontes, né? Teria que Tem confirmar. que ver. O É que lá na Nishimi, ele inclusive no episódio passado, ele complementa essa informação com o seguinte, que o navio acaba parando em vários lugares antes, ele dá uma volta ao mundo até chegar... Demora pra modo caralho. de dizer, né? Mas demora pra caramba e ele chega no Rio. Mas é aquelas coisas, Era mais fácil ir a pé, né? né? Como- Ele fala na entrevista, né? Tem uma entrevista com ele na internet, quem quiser ver, né? Onde ele fala o seguinte, ele diz assim, né? Que a gente que é pobre, a gente vai andando, né? Ele não diz que ele foi, mas... É porque o entrevistador é meio babaca, né? E pergunta se ele desceu de pau de arara, não sei o quê. O entrevistador é dado a esse tipo de... Quem vê a entrevista tem que ter uma certa paciência, né? porque o cara é meio idiota. Lá nessa entrevista, na hora que ele pergunta isso daí, ele fala, não, porque a gente que é pobre, a gente vai andando. Porque o cara que é pobre, ele vai de pau de arara, mas lá no Nordeste a gente é pobre 2 vezes. Então. Ele é tido, isso é uma coisa que é meio assinatura dele, essas frases de efeito, né? Com esses significados. Ele tem uma tirada muito boa. Ele tem uma veia humorística bem bacana. Não, você vê pelas músicas, tudo as coisas, ele deixa tem muitas coisas como é que fala? Subentendidas, assim, que ele coloca nas músicas dele, que são muito engraçadas, em geral. Era muito bom de letra, né? Sim. Apesar de que ficou aquela dúvida, até essa foi uma discussão do podcast anterior, ele não compunha sozinho, né? Não. E ele tinha um pessoal que era tipo... na Era uma coisa realidade, feita em grupo, né? A maior parte das músicas dele coletivamente. nem é dele, né? De caras que forneciam essas músicas pra ele, né? Tem até um documentário com os compositores do Bezerra da Silva. Numa das entrevistas que tem, ele fala isso. O cara pergunta, ele, não, a gente sentava lá e começava a fazer samba, batuque, o cara chegava com um papelzinho, escrito alguma coisa, outro começava a cantar uma coisa, alguém tocava uma caixinha de fósforo, ele acompanhando o cara, ele cantava em cima e pronto, saía. Devia ter muita improvisação também, né? Brincadeira, assim. O Bezerra da Silva, ele tem aí a alcunha, né? Famosa de partideiro, né? Ele é eu acho que tem até um disco dele, não sei se é um disco ou uma música, que fala Os Partideiros da Pesada, né? Que eu acho que é um disco dele com o Dicró, não é? Os Partideiros da Pesada. Eu lembro de ter visto esse nome especificamente, Partideiros.
Mas ele era um cara notório pelo partido alto, né? Que é o tipo de samba que ele levava, que é uma coisa bem complexa de você explicar, né? Bom, não sei se a gente vai entrar nesse assunto, né? Mas tem a questão que é a seguinte, antes da gente falar um pouquinho mais sobre essa questão, né? Da música dele, né? Só pra complementar um pouco aqui a questão pessoal, quando ele chega no Rio de Janeiro, ele encontra o pai, mas... Resumindo a história, ele encontra o pai, mas ele vê que o pai dele é um babaca, eles acabam não se dando bem, e ele vai morar sozinho mesmo. E aí ele vai pra construção civil, vira pintor de parede, né? Começa a ser um operário, como 99% das pessoas que vêm morar no Sudeste, né? Vindos do Nordeste. Ele tem essa história Nessa que época. era muito comum de dormir em obra, né? Negócio muito tradicional. Mora na obra. Mora na obra. E depois vai morar andando. Ele fala assim na entrevista. O cara não pode terminar a obra, senão ele perde a casa dele mesmo. Ele mora andando até ele parar no Morro do Cantagalo, que é onde ele vai... Morar andando é foda. Essa foi foda. Né? Essa foi do caralho. E ele... Pode falar. Não, é só pra gente chegar logo na questão musical, né? Que eu acho que é o que mais interessa nesse episódio, que a gente já tem bastante informação no outro. Ele vai morar no Morro do Cantagalo. Ele começa, principalmente, aí desenvolvendo o coco, né? Como primeiro estilo musical. O coco aí influenciado pelo Jackson do Pandeiro, né? Que é um ritmo tipicamente nordestino, né? E tanto que os 2 primeiros discos dele são de coco. E aí aos poucos ele é convidado aí, ele conhece o Doca, sambista das antigas, né? Um dos primeiros sambistas cariocas aí, lá no próprio Morro do Cantagalo, que convida ele para participar de um programa na Rádio Clube do Brasil como ritmista. E aí ele toca tamborim, surdo, né? E outros instrumentos. Nessa história aí, ele acaba se perdendo da vida, vai morar na rua, morar andando. E é resgatado por ele vira morador de rua em Copacabana, vai morar andando em Copacabana. Se for pra morar andando, Eu também melhor acho. em Copacabana. Ele é preso aí, diz aqui no Wikipedia, dezenas de vezes. Nossa. Deve ser por aí, né? Deve ser mais ou menos Às vezes por aí esse centenas. número. Ela respirava cadeia, ela levantava cadeia. Tá fazendo o que deitado no chão? Cana, entra aqui. Não, mas tem essas rotinas mesmo. Tem gente que tem a rotina dia sim, dia não, né? Mas essa época aí que a polícia fazia, já faz tudo hoje, mas isso aí fazia muito mais. Faz o que bem entende, né? Prendia pra averiguação, taca o cara lá preso. Ixi, Faz um lockdown aí. faz um lockdownzinho. Deu 11 da noite. O Bezerra Tá fazendo, era um não. precursor do coronavírus. Né? Não. Isso aí Isso aí ajuda o cara a seguir a vida que ele vai seguir depois, né? Imagina tanta história que o cara não conheceu aí. Bom, e aí, pra terminar, ele tenta suicídio e tudo mais, aquela desgraça total na vida do brasileiro, né? E uma mãe de santo de Umbanda que adota ele, digamos assim, e aí consegue meio que dar um rumo pra vida dele. E ele decide que o destino dele é a música. E aí, sim. É um pouco de sorte, porque eu falo pra você, se esse cara morrer, nem número ele ia virar. Nessa altura devia ter nem documento direito. Pelo jeitão da coisa, né? Como o cara mora andando, né? E pra você ver também, né? Eu acho que... Eu não lembro quem que a gente tava discutindo. Eu acho que era lá atrás o Chuck Berry. Ou alguém desse tipo, que você falava assim, não, o cara Lá quase... atrás mesmo, em 36 episódios atrás. Rapaz. O cara quase virou soldado. Eu era o Jimi Hendrix, quase virou do exército. Quase foi Nesse caso, o cara quase virou... Nada. Virou defunto, né? O cara quase virou presunto. Você vê como a coisa é por pouco, assim, por muito pouco que... Imagina se a gente não tivesse uma sociedade tão escrota e tão esmagadora, né, com a população, como não seria, de um modo geral, esse cenário aí, em termos de arte e tudo mais, né? Quanta gente que morre aí é foda. Não você pode pensar nisso. Achou aí essa mãe de santo, né? E isso daí é uma coisa que vai fazer parte da vida dele até mais ou menos o fim, né? Ele inclusive, isso é uma coisa muito presente na música dele. Ele fala muito de terreiro, fala de umbanda, né? Ele tem, por exemplo,
muita música falando de... tanto, ele fala muito de várias coisas, mas eu acho que os assuntos principais são, né, Umbanda, drogas, enquadros e... O cara foi preso dezenas de vezes, ele foi enquadrado milhões de vezes. Sabe direitinho como funciona. Milhares de vezes. Assim. Não, a música, uma das músicas mais famosas dele, né, que é A Fumaça Já Subiu Pra Cuca, né, que é ele fala, né, ele dá toda uma descrição muito precisa de como funciona, né, o problema do enquadro, né? Ele até tem uma parte da letra que é, se não tiver a prova do flagrante, nos autos do inquérito fica sem efeito. Ele decorou, porque isso é uma linguagem jurídica, né? Doutor Juliano Lopes. Mas é mesmo. Ele decorou já o juridiquês. Hoje em dia isso daí tá... Já foi pro saco também. Às vezes o vídeo do YouTube é um flagrante. Hoje em dia você já tem um flagrante ordenado pelo ministro. Flagrante com mandato. É o flagrante por tempo determinado. Se a gente gravou alguma coisa criminosa no primeiro episódio aqui, a gente pode ser preso amanhã. É um flagrante. O vídeo tá lá em flagrante. 37 semanas atrás. É um flagrante. Flagrante delito. É flagrante por tempo indeterminado. É muito bom, cara. Ó, só uma curiosidade que eu acho muito interessante, é que é essa coisa do Coco, né? Que ninguém sabe, muito pouca gente sabe que ele fez Coco nas duas primeiras. E ele, inclusive, compunha cocos, ele começou compondo com o próprio Jackson do Pandeiro. E depois o primeiro samba que ele compôs, que se chama Verdadeiro Amor, foi gravado pelo próprio Jackson do Pandeiro. Eu gravava de tudo, né? A gente falou sobre, eu acho, sobre a influência do Jackson nele. Eu acho eles um pouco parecidos. Também acho. O jeito de cantar é parecido, né? Tudo bem, o Jackson é mais... Ele faz samba também, né? Mas é mais a música nordestina mesmo. Mas eles têm semelhanças, assim, estilísticas. Que o Jackson começou com samba e foi... Invertido, né? O rei do forró. Invertido. Porque esse cara toca pandeira, né? Finalmente, vai saber. O Bezerra começou com... Já tá ali, já tem o pandeiro. Eu acho muito semelhante um com o outro. Eu também acho que, inclusive, essa coisa, esse ritmo, né? Que o Bezerra tem, né? Que o samba dele, em geral, é bem marcante, né? Ele é bem marcadão. Acho que vem daí, assim, ele é bem marcadão e vem bem daí também. Eu, por exemplo, eu gosto muito eu ouço muito Bezerra da Silva, inclusive desde que a gente fez o episódio, eu teria que dizer assim, que ele virou dos meus artistas favoritos brasileiros, não de samba, mas de todos, assim. Eu ouço muito, né? E eu gosto muito de tocar atabaque nos sambas dele, porque dá bastante, assim, tem bastante margem, porque ele tem bastante marcação. E tem, inclusive, algumas músicas onde ele incorpora o atabaque no samba, tudo. Uhum. Até porque ele era do meio da Umbanda, então ele já conhecia mais o instrumento, tudo. Tem, por exemplo, uma música dele que tem um atabaque muito forte, né? E super gostoso de tocar atabaque em cima é o Pai Velho 171. Que tem um atabaque assim na introdução e você consegue acompanhar a música toda e tal. É uma coisa bem marcante mesmo, né? Apesar de que ele, né, a gente estava falando aqui antes de começar a gravar, a gente estava fazendo essa avaliação, ele tinha uma versatilidade muito grande, ele mesmo fala isso daí, né, naquela música Compositores de Verdade, né? A razão do meu sucesso não sou eu nem minha versatilidade. Ele era muito versátil porque ele tinha desde o samba muito negro, assim, muito marcado, com atabaque, gogô e tal, até aquele samba mais chorado, né, que nem tem a música Eu Sou Favela, eu tava pondo aqui pra gente ouvir, que ela já tem bem aquelas traços de choro, violão de sete com muita baixaria, o cavaquinho fazendo choro, tudo. Era assim, não era um negócio... Tem muito sambista que é aquela coisa que ele tem aquela assinatura, ele já ia o espectro todo, né? O Cartola, por exemplo, ele só faz esse samba mais chorado, né? O Cartola, de modo geral. Samba dolente. O Bezerra, assim, é muito versátil nas músicas deles. E ele sabia muito bem adequar, né, o clima da música com o tipo de samba que ele estava fazendo. Que nem essa música mesmo, recomendo a todos, Eu Sou Favela, que ele fala. É uma música triste, com uma crítica social muito forte, né? Onde ele fala da favela, que coloca o problema de que... questiona a ideia de que na favela só tem marginal, tudo. Coloca o problema da marginalização do favelado, da vida
difícil que leva o favelado, e a música tem esse tom mais esse choro, assim, que agrega tudo ao sentimento que o cara tá procurando passar, que é uma coisa meio triste, assim, meio lamentadora, mas também é uma coisa meio... Você vê um pouco de raiva, assim, na colocação do cara, uma coisa meio revoltosa. Eu acho ele um cara muito expressivo, assim. Parece que os sambas que isso tem bastante também, né? Que ele tá tirando mais um barato, ele faz mais um partido alto mesmo, né? Não sei. Onde ele procura ser mais cômico, mais engraçado, ele vai mais pro cômico. partido alto, em geral. Porque o partido alto tem essa característica mesmo, né? Ele é muito cômico, né? Você ouve as músicas dele, em geral, você tem assim... e é sempre aquelas coisas assim, né? Ele tem muita sorte de não ter vivido na época do cancelamento. Porque fosse hoje, meu... Tinha que cancelar todos os discos dele. Não ia sobrar nenhum, quase. Não Né? ia sobrar nada, cara. Isso aí já era também. Esse negócio de cancelamento, isso aí já foi. Tá começando a perder força, tanto que o pessoal faz, né? Acabou, isso aí virou um reduto aí. Virou um reduto de gente escrota. Gente besta. Ele tem músicas, meu, nossa, tem música, assim, ele tem música que o pessoal poderia falar que ele é machista, tá ligado? Ele tem umas músicas assim... O negócio da sogra, né? Piada de sogra. Piada de sogra. Homicídio, né? Piada... Fala que, ó, tem a música Sequestrar Minha Sogra, ele fala que o sequestrador dá tiro na sogra dele, a sogra dele come a bala, ele morre. O sequestrador liga pra ele pedindo 1 milhão, ele desliga, aí ele liga de volta, o sequestrador tá oferecendo que devolve a velha mais o dobro da grana. Era um cara descontraído com as coisas da vida, né? Hoje não tem, de fato não tem mais muito isso, né? Ele, até com coisas muito duras aí, a vida do cara, a rotina de favela, o cara foi muito bom, foi muito bem na forma que ele colocou nas músicas, né? As rotinas, essa questão da própria malandragem, a situação da favela e tudo. Cara, ele fez muito bem o samba dele, né? Mas samba, assim, de cara que tava lá mesmo, que viveu isso daí, né? Por isso que a gente tá até comentando antes de começar o programa, não tem muito mais cara assim, né? Tem a indústria musical injeta as novidades aí, e você é obrigado a ouvir, e é obrigado a odiar ao mesmo tempo. Não vamos entrar aqui nos nomes. Vamos nos indispor, né? Com todo... a toa. Não, vamos colocar o nome, não. Pessoas, porque, mas... Nem vale a pena. Tá cheio de farsante aí, né? Muito farsante. Ele você vê através das músicas e pelo jeitão dele, que ele era um cara mesmo, assim, um cara popular, né? E você vê que essas temáticas... ele é o embaixador, né? Embaixador da favela, a voz do morro, essas coisas, né? É um cara que teve reconhecimento nas periferias tudo do mundo. Isso aí, né? Não há dúvida, né? Do Brasil. Do mundo. Cara reconhecido. O cara em do mundo, Town, na Jamaica. mundo brasileiro. Embaixador da favela. Ele tem... E você vê que, assim, as músicas, né? Ele tem as músicas dele mais politizadas, né? Que o cara, assim, esquerdista sectário, assim, poderia olhar pra ele e falar, não, ele é um alienado, não sei o quê, porque ele fala, assim, as coisas em termos muito simples, né? Muitas vezes. Ele fala de corrupção, muitas vezes, tal. Mas você vê que ele tem a crítica dele vai muito além do que essa coisa rasa que a gente vê muito na esquerda, né? É uma coisa assim, eu acho que a melhor maneira de colocar assim, ele é um cara muito proletário, né? Ele via a coisa assim de um jeito muito proletário. Sim. Tanto que as críticas dele muitas vezes tem essa coisa direta, né? De falar assim, ele fala mal da polícia e ele não tem assim uma grande formulação sobre o negócio. Ele é um cara que sofreu na mão da polícia e ele é contra, porque ele sabe, né? Já teve a experiência toda. E ele fala contra da maneira que ele encontra lá, que é falar o que aconteceu com ele, né? Ele fala do abuso da polícia, né? Vai se abrindo malandro, aquela do Leonardo da Vinci, que ele mostra assim o que ele vê através da polícia, que ele fala lá que, né? O Leonardo, ele é rico, poderoso, faz o que quer, né? O Leonardo que da Vinci é o cara que é rico, poderoso e não perde a pose. E você que é pobre e favelado, vai se abrindo malandro e me conta tudo como foi. Ele tem... Ele tem músicas contra os cagueta, tem várias músicas contra o dedo duro, cagueta. Ele tem uma raiva do caramba desse pessoal que entrega os outros, né? A ponta foi esse aqui. Isso aí, porque também é o pior tipo, né? Até as críticas políticas dele, né? Aos políticos, é uma coisa bem proletária também, porque é aquela coisa, quem conhece a realidade do operário
sabe isso daí, né? A pessoa, ela identifica a política com os políticos burgueses. E ele fala, né? Tipo, o cara vem aqui de terno e gravata, esse tipo de colocação que é bem típica. O cara vem aqui só passar a mão no seu ombro, mas te ferra. Que é um negócio... É uma ojeriza aos políticos burgueses que fazem isso aí na favela, a torto e direito, e o povo em geral não gosta. A esquerda acha que o povo gosta disso daí, mas não gosta, né? Gosta de cara que puxa saco, cara que vai lá e fica enrolando todo mundo. Isso daí é um negócio assim que em geral o pessoal odeia, né? E muita gente, como logicamente que o pessoal não tem toda a consciência do negócio, identifica isso como uma política. Mas na verdade é uma coisa de classe, né? Que o cara tem. E é muito interessante isso aí. Tem várias músicas dele que levantam isso daí também, né? Ele tem aquela música dele, Candidato Caô Caô, que é inclusive o nome de um disco dele, né? Onde ele fala lá, ele descreve toda a rota do político que quer se eleger, né? Então ele fala, ele subiu o morro sem gravata, dizendo que gostava da raça, né? Foi lá na vendinha, tomou cachaça e até bagulho fumou. O cara vai lá e já toma maconha. É uma palhaçada, né? Entrou no meu barracão e lá usou lata de goiabada como prato. Aí ele fala, não, e eu logo percebi, é mais um candidato para a próxima eleição. Aí ele fala que o político ele vai ser dedurado lá por um guia do terreiro de Umbanda que estava incorporado, conhece o cara e falou, não, esse cara é safado. Perfeito. É muito caricato, assim, mas é um negócio que você vê que é uma mensagem potente que ele passava, né, nas músicas. Essa daí, por exemplo, ele tem música, né? Isso é um fato interessante, que ele vai ser um bandista pela maior parte da vida. Ali nos últimos 2 anos da vida dele, ele vai virar evangélico por algum motivo obscuro aí. Diz aí que é por influência da esposa, mas... A esposa, que era empresária. As más línguas. A gente não viu, assim, grandes coisas no sentido, mas, assim, se a esposa era empresária, faz sentido fazer esse tipo de coisa com ele. Mas foi só 2 anos. Só 2 anos. Sem problema. Os outros 75 foi de boa. E ele, por exemplo, você via que ele tinha, assim, um verdadeiro horror de cara que explorava a fé dos outros também. Isso é um negócio engraçado, né? E, por exemplo, ele tem a música do Pastor Trambiqueiro, né? Que ele fala, né? Tem um trecho da música que ele fala, não é fé que ele tem, é simplesmente a febre do ouro, né? Que ele tinha, assim, uma visão de que a igreja evangélica, né? Pelo menos assim, acho que imagino até os anos 90, assim, né? Até nessa época que ele vai virar evangélico. Ele tinha, assim, uma visão de que a igreja evangélica era um negócio verdadeiramente abominável, assim. Ele tinha um pouco essa coisa de olhar para o negócio como uma exploração do trabalhador, tudo. Né? E eu acho muito interessante essa identificação que ele tinha com essas religiões, a religião africana. Ele era um bandista, né? E é um negócio bem popular também, porque esse é um assunto que é foco de todo um debate no Brasil, né? Mas a religião de matriz africana é um negócio muito popular, num certo sentido. Tipo, não no sentido de quantidade, mas é uma coisa assim, né? De uma comunidade da pobreza do Brasil, tal, que é uma coisa também muito marginalizada, tanto que os evangélicos correm atrás do pessoal assim muito, né? É até esquisito ele ter virado evangélico propriamente depois de tudo que ele falou, né? Porque é bem o oposto, né? É bem uma coisa... É bem antagônico, né? Com o Umbanda, com o Candomblé, né? Uma outra coisa interessante, mudando um pouquinho de assunto, é essa coisa do Bezerra, que é muito notável, né? Ele é um cara muito conhecido, é um cara famoso hoje em dia, né? Famoso assim, né? Dá pra falar que ele é famoso, vai? Pô, assim, tudo bem. Ele é famoso. Ele não é, pode não ser, sei lá, o Roberto Carlos, mas ele é um cara famoso. Ele é famoso. Bem famoso. Muito popular. Se você andar aí em qualquer periferia, você vai ouvir alguém ouvindo Bezerra da Silva no último volume. Né? O que mostra também que o samba... E o pessoal conhece as músicas. Tem muitas músicas muito é aquela conhecida. coisa que fica marcada, né? Tem cocaína na geladeira. Exatamente. E, no entanto, como ele era ele tinha temas muito controversos do ponto de vista da burguesia, né? Ele sempre foi marginalizado, né? Que é muito interessante isso daí, né? Tipo, ele viveu meio que à margem, assim, mas ao mesmo tempo... Era assim, ele era famoso, gravava discos, tinha lá seu espaço, mas ao mesmo tempo nunca foi aquele cara que
vamos promover, mas até certo ponto, né? Não vamos passar muito desse limite aqui, porque pode dar problema, né? Isso é muito Um cara interessante. tido como voz do morro, né? Imagina o que o pessoal não achava dele naquela época. E vendendo um disco, né? Não sei nem se existe mais essas categorias de disco de ouro, de platina até hoje. Acho que não, nunca mais vi isso aí. existe. Ele Acho que vendeu Hoje em disco dia pra é caralho. views no Spotify. Views não, né? Spotify é de ouvir. É verdade, esqueci que mudou, não tem mais nem Vocês vídeo. Hoje em dia, assim, Quem que grava vinil? quantos trilhões de pessoas Não ouviram tem mais a disco de ouro. música não sei aonde no Spotify? Não, ele vendeu É. muito. O meu termômetro de popularidade dos cantores são os discos que meu pai e minha tia tinham. Minha tia Lena, os que ela mais tinha era Bezerra da Silva. Ela tinha bastante lá, domingo de manhã, tava rolando Bezerra da Silva. É Tinha erro. interessante, porque a maior... e os discos, já pelos discos você vê porque que a burguesia não quer muito ele, né? Porque uma boa parte dos discos é ele armado, ele tirando o sarro de alguma coisa, assim. Com Jesus negócio- Cristo, inclusive. com né? Jesus Cristo. Ele tem umas capas. Vou até abrir aqui capas de discos, né? Ele tem umas capas assim, ultrajantes de disco, assim, desse ponto de vista, né? Ele, por Lembrar exemplo. que ele é da época da ditadura. né? Ele é da época da ditadura. Hoje em né? dia é fácil Então. fazer esse tipo de coisa, apesar que pouca gente faz isso daí, né? Já não é mais tão Já fácil não é também. fácil porque já não é fácil Já porque não é bem as, assim. as próprias pessoas hoje preferem ser bem pensantes, né? O pessoal não é dado a essas coisas, mas Por exemplo, uma capa muito memorável dele é a capa do disco Malandro Riff, né? Que é o nome do disco, assim, teoricamente, seria RCA orgulhosamente apresenta Bezerra da Silva em Malandro Riff, né? Que é ele, né? Com um 38, assim, sabe? Ele fazendo cara de mal e um 38, assim, na mão, tá? E umas fotos dele, tudo com arma também, ó. Arma apontada pra ele apontando a arma, terreiro de candomblé, tá? Um negócio meio... Pra sair em capa de disco naquela época. E também você vê que é um negócio deliberado, né? Uma provocação total, né? É, uma provocação. Tem também Eu Não Sou Santo, que é mais polêmico ainda, porque ele tem 2 revólver na mão, 2 enfiados na calça, um cinto de bala Deixa eu ver, pregado na cruz. Não dá, aí nem a esquerda prova. isso Não, a aí. esquerda. Até a direita é capaz de. A esquerda tá contríssima, mano. essa daí... Super contra esse É. negócio de armamento, não sei o quê. Não, ele fala, tem música Contanto que que ele... se for a polícia aí tudo bem, né? Aí é tem bacana. música que ele fala abertamente que os canas são abusados porque estão armados, mas se não tivesse armado, se a gente tivesse armado, o negócio ia ser diferente. Tem música deles tratando desse tema assim, e outros tantos também. E até de conflito urbano, criticando os valentão que anda armado, que sai batendo em todo mundo que tá armado. O cara efetivamente era voz do morro mesmo. Ele tem uma música só sobre isso, essa aí. É aquela música dele... Homofóbico, inclusive. É homofóbico. Como é que é o nome da música? É uma música muito boa. Eu sou Como é péssimo que é o com nome, não sei. velho? Não é o Malandro Era Forte, era... Puta, que branco. Não vou que cantar dá. essa música não, porque dá cadeia. Da cadeia, mas puta, a Em música flagrante, muito boa, né? velho. Um E flagrante. perigo. Vai ficar aqui gravado pra sempre. É um flagrante por tempo Não, a determinado. malandragem dá um tempo também. Bicho Feroz. Bicho feroz. É, que ele Você fala com com um a revólver na mão, mão, é um bicho bicho feroz. Feroz. Sem ela anda rebolando e até muda de voz. Multado pelo Tribunal Moral da Esquerda. Flagrante. Não, ele fala, né, que Flagrante por- como é que é? Hoje a malandragem não sabe. Quando você entrou em cana, lavava a roupa da malandragem e dormia no canto da cama. Né, ele fala assim, esse daí é um assunto também. Ele fala dos valentões e tal, tipo aquela música se eu não derrubasse eu caía, né? Que ele fala que o cara vem bater nele. E é engraçado nessa música esse cara que vai bater nele é um capoeirista, né? Que ele fala que ele dava pernada e cabeçada. Aí ele resolve o negócio no ferro. Né? Mas é engraçado, assim, são muitas coisas. Se Rio de Janeiro tá assim hoje, imagina nos anos 60. Como é que não era isso daí? Nada contra, lógico. Nada contra nada. Nada contra nada. Melhor já, né? Tudo a favor. Tudo a favor. Só Que tá nem certo. o cara saiu esse trecho eu não assisto Big Brother, ainda bem, mas tem um trecho que rodou aí do cara que ele falou alguma coisa assim, tipo, a pessoa tava enchendo o saco dele, o Eu cara sei falou o que assim, pô, meu, vai fazer alguma coisa de útil, vai fritar pastel na feira, sei Aí lá. ele Aí ele pronto. ficou um tempinho quieto e ele falou assim,
Nada contra. Nada contra quem frita pastel na feira. Tô sendo gravado. E cara Flagrante já tava delito. armado, Tá assim, difícil pô, pra todo mundo, né? Até pros super identitários é difícil o cara falar. O cara já fica com medo, né? Lá eu sei que tem a... O que ele queria mandar a pessoa tomar naquele lugar, É. que é o jeito normal de falar. Ele já fala de um jeito super Vai idiota. fritar pastel Fritar na pastel, feira. ninguém fala assim. Só E ele na, tá no só Big na Brother, Globo a que o pessoa cara não pode fala. ir na feira fritar pastel também. É, nada contra quem tá confinado numa casa aí. pô. Nada contra. Nada contra, que acho que também. Nada contra quem assiste Big Brother. E nada contra É. quem acha que não tem nada contra também. Nada contra quem acha que eu sou um enrolão. Exatamente. Nada contra quem não assiste Big Brother também. Nada contra quem sai do tema totalmente do programa. Pra atacar os programas correntes da Rede Globo. E tem a negra com N, Patrício com P, umas coisas esquisitas. Né? Eu Nada tava vendo nas contra também. matérias lá, eu falei, nossa senhora, ainda bem que a gente não precisa acompanhar isso. Então, o outro disco aqui do Bezerra da Silva. Precisa acompanhar. Aqui, ó, outro disco do Bezerra da Silva, esse Violência Gera Violência. Outra capa interessante, porque a capa é ele, né, apontando pra trás, e tem uma colagem de matérias falando sobre corrupção e violência policial, né? Então aqui tem, por exemplo, né, que lei protege as mordomias. Assim, eu só acho que não saiu no jornal essas coisas. São colagens que ele inventou, né? Tipo, lei protege as mordomias de Marajás na cara dura. Tem no fundo, né? Aqui tem o que parece verdade. PM atira na multidão e mata a mulher em Realengo. Corrupção é do ministro. É interessante isso daí porque a colocação, finalmente, é... A violência do pobre é uma resposta à violência do rico, né? Ele fala no aquele trecho que falou da entrevista, né? Ele tem dessas entrevistas que tá no YouTube, ele fala, o cara faz uma pergunta meio atravessada lá, ele... Sobre esse negócio da malandragem, não sei o que. Do bandido. Do bandido, da violência no Rio de Janeiro. Aí o Bezerra fala que não existe marginal no Brasil, porque aqui o que existe é gente marginalizada e revoltada, né? Que o povo sofre muito, etc e tal. E que o povo brasileiro é um povo bom. Então, eu achei uma colocação muito interessante da parte do Bezerra da Silva. E acho até que está muito na frente do que muita esquerda que a gente conhece hoje em dia. Que a gente fica ouvindo essas coisas, fica mal acostumado com a... É verdade. Mas uma pessoa mais normal, né? E ele foi uma pessoa bem normal nesse sentido. Uma puta declaração, achei espetacular. Não, isso daí é uma amostra também desse negócio que ele era um cara muito proletário, né? Isso é uma coisa de pequeno burguês. Exato. É uma concepção moralista, muitas vezes, de que o cara, ele é isso, ele é aquilo, ele é aquele outro, né? Tipo, ele entende o problema de que, assim, o pessoal não faz essas coisas que quer. É uma coisa, assim, o cara vê a realidade. Melhor até porque a realidade deu muito tapa na cara dele. Se ele não visse, ele ia estar apanhando do nada. E o que o cara não fez na vida aí também? Não fez e não deixou de fazer aí pra estar vivo? Então. Passou ter vivido 70 anos aí nas condições em que ele tava. Não, ele é um cara assim, você vê e é como a gente estava falando antes, a crítica que ele faz, ela é engraçada, que é um negócio contraditório. Ela é muito consciente, ao mesmo tempo que ela é levada de uma forma muito genérica, né? Que nem ele tem uma capa de um disco aqui, chamado o disco Contra o Verdadeiro Canalha. Tá ele dando porrada num cara de terno, assim. Que é aquele negócio que o Henrique falou, é a política, né? Então identifica-se a terno, política né? com a política burguesa, né? O cara vai lá de terno, pede voto, ganha eleição, no outro dia... Ele já tá o mesmo botando a cara, polícia ali, né? desmonta tudo lá, expulsa todo mundo da favela, constrói um condomínio de luxo. Ele fala isso nessa música do candidato Caô Caô, ele fala, né? Ele fala, o refrão da música é: meu irmão, se liga no que eu vou lhe dizer. Hoje ele pede o seu voto, amanhã dá aquela banana pra você. Ou ele tem 3 variações no refrão. Ele fala: dá aquela banana pra você, manda a polícia te prender e manda a polícia te bater. Porque ele era consciente disso daí, né? Eu fiquei, por exemplo, eu me identificava muito com essa música na época da eleição aqui em São Paulo, aquela campanhona do Boulos. Exatamente. Porque era muito isso, sabe? Aquela Desceu coisa. mal. Desce mal. lembrança. Essa campanha eleitoral aí do Boulos, esse... Eu fiquei realmente olhando e falando, nossa, meu, de fato é muito relacionável, né? O cara fez a música, a gente ouvindo hoje, ainda mantém um negócio bem atual, né? Porque você consegue ver através do negócio, porque também varia muito da pessoa que tá fazendo a crítica, né? Como ele é um cara que a gente sabe que é um cara que veio da classe operária, é um cara pobre e tudo,
A gente sabe que a crítica dele não vem com esse ângulo pequeno burguês, né? Idiota. Né? Com certeza ele não vai parar na capa da Forbes, que nem certas pessoas. Eu não vou falar aqui. Só pelo ângulo da Porque coisa. também você já nada percebe, contra, nada né? Nada contra. Quem sai na capa do New York Times. Nada contra. Só pelo ângulo da coisa também você percebe que ele não é disso aí. Porque ele coloca o negócio de uma maneira bem crua, bem empírica também. Tipo, ele não tá preocupado em ficar fazendo grandes considerações filosóficas sobre o que tá acontecendo na favela. Ele é curto e grosso, né? Você percebe isso daí ouvindo e lendo as letras dele, que não tem essa coisa do pequeno burguês, né? Que tá, que coisa, favela, não, é um negócio bem assim, né? Eu vivo aquilo, é assim que funciona e tal. A coisa é Você essa percebe, né? É difícil até explicar, mas é aquela coisa da arte, né? Que você consegue perceber aquilo, né? A diferença, inclusive, se você pegar um cara, esses afetados aí da pequena burguesia, que querem ficar fazendo demagogia, você percebe bem nitidamente a diferença. Eles são lindos, aí quando chega a hora do vamos ver, todo mundo hashtag fica em casa. E eu acho até que o cara pode falar a mesma coisa, igualzinho, mas você vê pelo jeito da coisa, entendeu? Pelo que tá em volta, quem que tá falando, não tem a mesma pegada, simplesmente, entendeu? Que é coisa assim, não basta você falar aquilo ali e pronto, né? Tem toda uma, né? Tem toda uma coisa que envolve aquela expressão lá que torna aquele negócio uma coisa legítima, uma coisa farsante, né? No caso dele, você vê isso daí. Ele era um cara favelado mesmo. Você vê todas as atitudes que ele toma com relação ao negócio, tudo. E é como você falou, um negócio empírico, né? Uma coisa que ele fala, assim, do mundo real e tal. A música dele também fala muito sobre o crime, né? Ele tem uma música chamada Se Não Fosse a Ajuda da Rapaziada, onde dá claramente a entender sobre que o tráfico de drogas ajuda o pessoal da favela. Ele... É outro crime, viu? E se você falar que essa música é legal, Casca, incentivo, como é que é? Apologia de Moraes, é brincadeira, gente. Não acho legal. Essa música é horrível. O Moraes, hoje estagiário dele, tomara que não esteja ouvindo. Estagiário do Alexandre de Moraes. Eu acho também que ficar fazendo apologia ao crime, nada contra, mas... Nada contra. Nada contra, mas é crime. Não, você tem que ter algo contra, senão você vai preso. Nada contra além do fato de ser crime. Não, mas essa é outra realidade também que hoje em dia ninguém fala abertamente. Isso é com certeza, né? Os caras eram um sindicato, tradição também. Exato, até hoje. Ajudava lá todo mundo e tal, com certeza. Também a relação que esse pessoal tem com o Estado é a polícia subindo lá e... não tem mais nada. Então, ele tem aqui, por exemplo, tem capa de disco dele, né? Ele tem mais de uma capa que envolve coisa de polícia. Né? Tem uma que ele tá atrás das grades, que é o disco Justiça Social. Justiça Social é bom. E aí ele atrás da grade. Né? Ele tem também uma capa de disco... tem uma que é um cara dedurando ele, né? É um Bezerra da Silva. Esse aí que é o homem, né? E tem mais um ainda, que é ele tomando um enquadro propriamente. Qual que é aqui? Bezerra da Silva. Se Não Fosse o Samba, né? Que tá um policial, assim, enquadrando ele. Essa música também é outra música interessante. Ela tem uma crítica social interessante. Ele fala, né? Que se não fosse o samba, quem sabe hoje em dia eu seria do bicho, né? Ele até fala assim, não deixou a elite lhe fazer marginal. Não sei o que, e lhe jogar no lixo, né? Então ele meio que, né? Ele conseguiu vencer, de certa forma, isso daí, né? Ele ganhou a vida se expressando e tal. Era um cara bem humilde também nesse sentido, né? Ele não perdeu essa pose, né? Nesse sentido de ser um cara bem humilde, um cara bem... que reconhece essa origem dele. Aquela música que a gente falou no outro episódio, né? O Compositores de Verdade, mostra muito isso, que ele tinha um reconhecimento e tal, não abandonou a coisa toda. É um cara, assim, muito, muito genuíno, né? E era muito político, diferente de muita gente que a gente tá vendo hoje, que só fica fazendo farsa. O pessoal, hoje em dia, na verdade, eles é só demagogia atrás de demagogia. Você fica até triste. Quando você vê um cara da direita bem escandaloso e nojento, você fala, bom, isso aqui pelo menos... É autêntico. É autêntico. Agora o pessoal da esquerda, eles criaram aí, negócio puta chato. Não, o Bezerra é muito representante mesmo do que ele viveu, né? E de muita gente que viveu em favela, em periferia. Acho que é uma importância muito grande nesse sentido aí.
Acho que o pessoal gosta também, né? Não é só fácil da classe média pra certo público acadêmico, que é cheio disso, né? Por exemplo, esse toque de recolher do Dória só serve pra classe média. Mas serve pra quem esse toque de recolher de 11 Não, a 5 isso da manhã? aí é... O anúncio, né? A revolta sobre isso. Aqui, Não, é porque é muito ridículo. É ridículo. Isso aí é que nem o rodízio do Para o Ímpar. As coisas que o cara faz... Ó, eu tô vendo aqui que ele vendeu 3 milhões de discos ao todo. Agora a quantidade de discos que ele lançou é bastante, é bem considerável. Acho que é por volta de 20 e poucos. É. É que ele tem também coletânea daqui, colaboração de lá, né? Ele tem aqueles Três Malandros, né? Muito famoso, 95, Bezerra da Silva, Moreira e de Cro. Esse que você falou, Cacá, de Justiça Social, de 87, manja. Esse já é um disco já mais politizado, né? Tem o Partideiro da Pesada, que eu falei lá atrás, é um disco também. Tá ele, umas coisas estranhas atrás, um cara com uma cimitarra, assim, um negócio meio nada a ver. Aí, ó. Alô Malandragem, Maloca o Flagrante, que tem ele, um cara com a cabeça com a televisão, né? Fazer piadinhas. Não, é assim, era um humor, cara, que se viesse pra hoje, nego não ia suportar, assim. Eu vejo a esquerda que tem hoje, nossa senhora, ia entrar em dissolução com o cara fazendo. Parafuso. Nossa senhora, o cara falando. E ele fala cada, assim, barbaridade de um jeito tão natural, sabe? Que o pessoal ia ficar, meu Deus do céu, o que é isso, tal. Mas você vê que é um negócio popular, né? Ele fala, tal. Tão popular que tocou em penitenciária. A gente contou aqui isso daí? Não, acho que não. Que ele foi tocar no... Eu fui tocar na cadeia, não sei qual que era, do Rio de Janeiro. Ele e o de Cro. Aí, na verdade, eles foram convidados a tocar lá, né? Que é bem interessante também, né, rapaziada? Vamos tocar lá. Chama o Bezerra aí. Depois o Chico vai contar a história do pai dele. Aí o... É uma história breve. Aí o... Terminou a música, o de Cro falou assim: então é isso aí, rapaziada, quem não gostou da música pode ir embora. A Bezerra da Silva deu uma cutucada e riu, né? Porque era uma cadeia, finalmente. Mas o pessoal levou numa boa, todo mundo riu e tal, na casa de detenção. Acho que essa piada aí os presos tinham que ter cancelado ele. Imagina. Cancelado na penitenciária. Imagina os presos ofendidos. Ai, que absurdo. Já abre o Twitter, né? Não tem lugar de fala, vai falar isso aí, não tá preso pra poder falar de preso. Ah, mas os caras. O de Cro, inclusive, só uma notinha de rodapé aqui. O de Cro é um cara que o Bezerra respeitava muito, né? Ele fala na entrevista. E é outro sambista muito bom, inclusive. Ele tem uma música muito engraçada também, fazendo piada com sogra e cunhado, chamada O Bingo. Sogra e cunhado. Que ele fala que ele vai montar um bingo valendo a sogra dele, né? E quem não ganhar nada, não se preocupe, que o segundo lugar leva pra casa o cunhado dele. Bom, a gente tá no fim, né? Mas acho que Ou não. uma conclusão interessante disso aí tudo, que eu sempre gosto de falar, é o seguinte: o samba é um gênero, bom, o gênero mais popular, né? Ou tá entre um ou dois aí, junto com o sertanejo, né? É. E vocês vejam como o negócio é super politizado, né? Tipo, o pessoal tem uma crítica social enorme e o negócio faz muito sucesso, né? Que mostra que o Brasil é um país, assim, de pessoas que, diferente do que a esquerda fala, o povo brasileiro não é isso daí que eles falam, que é tudo cordeirinho, que aceita as coisas do jeito que são. Tanto que o ritmo mais popular, né? A música mais popular brasileira é super carregada de crítica social, de revolta, de crítica à polícia diretamente, coisas desse tipo. E todos os sambistas são, mesmo aqueles que têm como tema principal canção mais romântica, de amor, todos eles têm um quê disso daí, né? Eu acho que acaba que isso é uma consequência de que a coisa é tão, né, a briga é tão forte, né, que o estilo virou uma espécie de crítica no fim, né? Você vê que ele até falando do cotidiano, né? Ele meio que tá fazendo uma crítica, porque ele tá expondo, né? Se for pegar... Isso aí valia um episódio pra não falar se for falar do Cartola, que é um cara que é a última pessoa que vai pensar assim, músico político. Só o fato do cara falar do mundo da favela... Ele fala muito da pobreza, ele fala muito do cotidiano. É uma crítica social, né? Ele tá expondo isso daí, né? O Bezerra da Silva, muitas vezes, né? Ele tem as músicas mais diretamente políticas dele, onde ele fala, né, que
político isso, político aquilo, fulano é safado, cabra safado, malandro, desgraçado, e tiro pra lá, pá, não sei quem, quadro, não sei. Mas ele tem as outras músicas dele onde ele simplesmente fala da miséria, também é uma espécie de um protesto no fim, não é uma coisa que é vazia de conteúdo, né? Porque também senão seria uma coisa incongruente. Como é que o cara ele é um gênio da política por um lado e por outro lado seria um alienado? A coisa toda tem uma continuidade, né? Não, a esquerda é alienada porque não estudou na mesma escola que eles estudaram. É só isso aí. Conta aí, Chico, a gente acaba o programa, seu pai tocou no Carandiru. Tocou no Carandiru uma vez. Abriu pra Rita Cadillac. Não, meu pai é músico, né? Pra quem ficou até o final vai poder saber disso. Essa curiosidade. Curiosidade. Quem chegou aqui no final, né? Sempre. É que eu não sei. Escreve nos comentários, Rita Cadillac. O pessoal sabe quem é a Rita Cadillac, óbvio. Patrimônio. Eu não sei. Tem a geração que não deve Sei não, saber Chico, mais. vi que estão destruindo o patrimônio nacional. Patrimônio nacional, né, Juliano? Não, tudo brincadeira. Nada contra quem... Nada contra a Rita Cadillac. Nada contra quem não gosta, nada contra... Agora tá chegando, agora que tá estourando mesmo o tempo aqui, vamos terminar antes que isso aqui vire o CO privê, né? Começa a discutir muita merda, né? A gente vai chegando ao fim de mais um episódio aqui, antes que isso aqui desabe. Não. Você que gosta do Música de Classe, apoia demais, né? Fique ligado, toda semana tem, toda sexta-feira, né? Que horas que sai mesmo? 15 horas. 15 horas, né? Sexta-feira às 15 horas. Não tem que interagir com... Eu devia ter falado isso no começo, mas não tem que interagir com a gente, que isso aqui é um vídeo gravado. Deixe seus comentários e sugestões no vídeo que vai ser cuspido aí no nosso acervo. Então, você vai poder deixar suas sugestões lá, né? Mas contribua com a gente, divulgue esse vídeo aqui nas suas redes sociais. Esse vídeo, não esse áudio, né? É um vídeo, né? No fim é um vídeo. Porque tá no YouTube. Tá no YouTube é vídeo, mas divulgue esse podcast nas suas redes sociais para ajudar a gente aqui. Né? A gente agradece a toda a audiência, né? Espero que todo mundo tenha gostado, né? E também, né, que tenha alegrado a falta de carnaval do pessoal com mais um episódio ainda, de né? samba, né? Ainda o carnaval ainda tá faltando. O carnaval ele vai ficar fazendo falta até ele acontecer. O brasileiro esse ano, 2020, não começou ainda. 2021 não começou ainda. Por isso que tá ruim desse jeito, porque 2020 era ruim, aí não começou porque não teve carnaval, porque o ano só começa depois do carnaval, então a gente tá vivendo um enorme 2020. Inferno. Mas a gente agradece a audiência de todos e a gente volta na semana que vem para mais uma edição, né, do Música de Classe. Falou. Adeus. Até mais.